Olá, querido amigo, olá, querida amiga, que alegria poder saudar você em mais uma manhã aqui no programa Primeiro Deus. Primeiro Deus é o seu encontro matinal com Deus. Aqui nós nos reunimos todas as manhãs para juntos estudarmos um tema da Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, estamos estudando sobre os milagres de Jesus. Nós temos no Evangelho cerca de 35 milagres registrados. E durante 35 dias estamos estudando esses milagres. Hoje vamos aprender sobre a segunda multiplicação dos pães. Quais as lições espirituais que nós podemos extrair desse milagre? Ontem estudamos sobre a primeira multiplicação, hoje sobre a segunda. Logo, Jesus fez 2 multiplicações de pães em seu ministério, alimentando multidões. Na realidade, ele, o pão da vida, estava ali não apenas para saciar a fome física das pessoas, mas com seus ensinos a fome espiritual. E eu espero que nesta manhã a nossa fome espiritual também seja saciada ao entrarmos em contato com o pão da vida que é Jesus. Por isso, você é muito bem-vindo ao programa. Um abraço carinhoso a você que está no estado de Santa Catarina, nos assistindo através do SBT, o nosso SCC, Sistema Catarinense de Comunicação, ou através do YouTube em qualquer outro estado e país do mundo. Seja muito bem-vindo, viu? Nós queremos a cada dia partilhar temas da Palavra de Deus com você. Quanta coisa boa a gente já aprendeu nessa manhã. Seja bem-vindo a mais um momento de oração aqui no Primeiro Deus. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Obrigado a você que nos assiste a cada manhã, começando o seu dia colocando Deus em primeiro lugar. Eu sou o pastor Sidney da Rosa, eu sou pastor da Igreja de Campinas, em São José, e você seja sempre bem-vindo a essa sala, a nossa casa, e obrigado por nos receber aí na sua casa também. Bom, nessa manhã eu gostaria de fazer um pedido especial, mencionar o pedido que foi feito pelo Júnior Augusto. Ele pede pela saúde do seu pai e da sua mãe. Júnior, nós vamos orar pelo seu pai e pela sua mãe. Eu não sei qual é a idade deles, qual é a necessidade deles, mas eu sei que Deus vai cuidar muito bem dos seus pais, porque Ele ama cada um deles. Bom, hoje é quarta-feira, a gente está no meio da semana, e eu preciso aproveitar para convidar você a uma reunião especial essa noite. Nas igrejas adventistas, nessa noite, nós temos uma reunião especial de oração. Isso mesmo. Se você procurar, através dos seus aplicativos, uma igreja adventista, você vai encontrar um local receptivo para acolher o seu pedido e orar por você. Se você quiser visitar a igreja de Campinas, onde eu sou pastor, será muito bem-vindo, mas procure aquela que está mais perto da sua casa. Nós vamos, nesse momento, orar pelo nosso querido amigo Júnior, e se porventura você tem um pedido de oração também na área da saúde, quem sabe alguém enfermo na sua casa, quem sabe você nos ouve de um hospital, quem sabe você esteja agora acamado, não vai poder nem ir trabalhar hoje por causa da sua saúde. Nós vamos orar por você e pela sua saúde, seja ele um problema fácil de resolver, ou seja ele uma situação que talvez para os médicos não há mais solução. Mas eu conheço o médico dos médicos, Jesus Cristo, e eu sei que Ele é poderoso para te ajudar e resolver na sua vida aquilo que para o ser humano parece impossível. Existe um texto da Bíblia em Êxodo capítulo 15, no versículo 26, e eu leio a última parte desse texto. Está escrito o seguinte: pois eu sou o Senhor que te sara. Você confia nessa promessa? Você crê que Deus pode sará-lo? Deus pode curá-lo? Nós vamos nos colocar de joelhos e vamos orar pela sua saúde, pela saúde da sua família. Nosso Deus eterno, mais uma vez nos colocamos humildemente na Tua presença. Nós somos tão pequenos, mas o Senhor insiste em nos amar. Obrigado pelo Teu amor sem medidas, obrigado pelo Teu amor incondicional e obrigado porque o Senhor nos desperta todas as manhãs. E estamos aqui unidos em oração, sabendo que se nós colocarmos o Senhor
em primeiro em nossa vida, outras coisas também serão acrescentadas. Nessa manhã, Senhor, nós temos uma razão especial para nós orarmos. O mundo tem sido tão afligido por situações de doenças, epidemias que têm acabado com tantas pessoas, tantas vidas preciosas. E, Senhor, nós queremos orar pela saúde de todos aqueles que nos assistem. Talvez alguém que esteja num hospital nesse momento, talvez alguém que foi já desenganado por algum médico e a medicina não tem mais nada que fazer por ele, mas há um Deus no céu que é poderoso para sarar, curar, restaurar, e nós queremos pedir a tua bênção para esse teu filho que nos assiste agora num leito de hospital. Quem sabe algum amigo ou amiga que está em casa sofrendo com alguma dor, alguma doença, alguma enfermidade. Por favor, Deus, cumpre a tua promessa, sara esse teu filho e nos ajuda também a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para termos uma boa saúde. Eu quero pedir de uma forma especial pelo Júnior e pelos pais do Júnior que precisam de saúde. Cuida desses teus filhos e ajuda para que eles não sejam desamparados pela tua mão poderosa e curadora. Eu peço ao Senhor Deus do céu que a tua mão esteja para curar, restaurar, renovar a saúde de cada um de teus filhinhos. Nos dá um dia na tua presença e nos levanta e fortalece em nome de Jesus. Amém. Chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Ao longo desses dias, estamos estudando uma série muito especial, Milagres de Jesus. A cada dia, estudamos um milagre que ele realizou. Hoje, vamos estudar a segunda multiplicação de pães, Marcos capítulo 8. Ontem, estudamos sobre a primeira multiplicação dos pães. Então, a gente descobre que ao longo do ministério de Jesus, ele 2 vezes realizou esse milagre de multiplicar pães e peixes e alimentou multidões. Na primeira, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos ver hoje quantas pessoas foram alimentadas por esse milagre? E ao estudarmos esses milagres de Jesus, a pergunta que sempre fica é: qual a lição espiritual que podemos extrair para a nossa vida hoje? É o que vamos ver mais uma vez. Mas, antes de abrir o livro sagrado para começar a estudá-lo, eu quero convidar você a nós orarmos. Aqui no programa Primeiro Deus, a gente sempre faz uma oração antes de estudar a Bíblia, porque nós acreditamos de que hoje o Espírito Santo é o responsável por nos ensinar aquilo que foi escrito. Nós temos então que orar por iluminação, ou seja, que ele ilumine nossa mente para compreendermos os mistérios da palavra. Você pode orar comigo? Amantíssimo Deus, eterno Pai que habita nos altos céus e também com o contrito e abatido em espírito. Mais uma vez elevamos nossa fraca voz ao teu trono, suplicando que agora, quando abriremos o teu livro e estudaremos mais um milagre, que o Deus Espírito Santo seja o nosso professor e que nós possamos entender a tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora. Que o Senhor possa estar ao lado deles também e que nós possamos ser alimentados com a tua palavra mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue sua Bíblia. Vamos então hoje para Marcos capítulo 8. E em Marcos capítulo 8 eu quero convidar você para nós lermos os versos 1 até o verso 9. O texto diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los
de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. É interessante ver o relato de Marcos, os detalhes que ele apresenta e como esse detalhe nos chama a atenção. Jesus estava mais uma vez ensinando às multidões. Você sabe que o ministério de Cristo, ele era baseado num tripé. Jesus ensinava, pregava e curava. Assim o Evangelho define o ministério de Jesus. Se eu perguntasse para você com qual atividade Jesus gastou mais tempo, curando, pregando ou ensinando? Quando olhamos para o Novo Testamento, a gente descobre que Jesus gastou mais tempo ensinando do que pregando e curando. Mas Jesus não ensinava apenas como os fariseus. Ele ensinava com autoridade. E a autoridade do ensino de Cristo era baseada no conhecimento que ele tinha da palavra e na vivência da palavra. Ou seja, a sua vida era coerente com aquilo que ele ensinava. E esse era o problema dos líderes fariseus, os judeus. Eles não eram coerentes entre a filosofia que eles pregavam, ou seus ensinos, e a prática. Mas Jesus não. Jesus tinha autoridade no seu ensino, porque ele era coerente. Ele pregava aquilo que ele vivia. Por isso as multidões se aglomeravam. Não só se aglomeravam, as multidões gostavam de estar perto dele. Olhe para o texto. Jesus mesmo mencionou que essas multidões já estavam com ele há 3 dias. E agora precisava alimentar as multidões. Mas os discípulos então perguntam para o mestre: aonde nós acharemos pão nesse deserto? Como vamos alimentar milhares de pessoas? A Bíblia fala aqui que estavam reunidos 4.000 homens. É claro que aqui não estamos mencionando as mulheres e as crianças. Se somarmos mulheres e crianças, quem sabe esse número exceda a 10.000 pessoas. A pergunta dos discípulos, ela tinha lógica. Como encontraremos pão para tantos milhares no deserto? Interessante que os discípulos que conheciam o Antigo Testamento estavam se esquecendo de que Deus, lá no passado, já havia concedido pão no deserto. Está lembrado dessa história? Estou me referindo ao alimento do povo de Israel durante 40 anos enquanto eles peregrinaram pelo deserto do Egito até a terra prometida. A Bíblia chamava o maná de o pão dos anjos. E foi com este pão dos anjos que Deus alimentou o seu povo por 4 décadas lá no deserto. Quem é que havia dado o maná no deserto? Era o próprio Cristo. É claro que pré-encarnado. Ele havia alimentado multidões com o pão do céu. Agora, ele estava ali não só para alimentar as pessoas mais uma vez com o pão físico, mas para alimentá-las com o pão espiritual. De fato, no discurso que ele faz em João, lá no capítulo 6, Jesus deixa claro de que ele é o pão vivo que desceu do céu. Os antepassados haviam comido do pão, do maná, e morrido, mas aquele que comesse desse pão que desce do céu, jamais morrerá. Porque aqueles que se alimentam de Cristo são saciados para a vida eterna. Antes de dar o pão físico, Jesus havia dado o pão espiritual. 3 dias ensinando as multidões. Eu fico pensando quanto conteúdo tinha Jesus para ficar 3 dias com a multidão ensinando. Eu tive experiência de, por 2 anos, lecionar numa faculdade e a aula durava 50 minutos e, como professor,
tinha que me preparar para dar cada aula, mas não é fácil você preparar conteúdo para 50 minutos de aula. Agora imagine Jesus como mestre passar 3 dias ensinando as multidões. Sem dúvida, Jesus Cristo é o mestre do ensino. E ele, usando de todos os recursos que podia, com sua sabedoria infinita, transmitia aos homens os mistérios do reino dos céus. E o que nós podemos aprender com o seu ensino é que se nós hoje costumamos complicar as coisas espirituais, Jesus descomplicava. De fato, nós pegamos uma coisa simples e tentamos torná-la difícil de compreender, enquanto Jesus pegava coisas complicadas e apresentava-as de uma maneira simples. Você já pegou algum livro religioso e você começou a ler e você percebe que a leitura é tão densa que você mal está entendendo o que o autor quer dizer? Em se tratando de teologia, isso é muito comum. Às vezes pegamos alguns doutores em teologia que possuem uma linguagem tão rebuscada que a gente não sabe o que ele está querendo dizer de fato. Mas eu penso que Jesus ensinava de uma forma tão simples que até as criancinhas que por ali estavam aprendiam com ele. As crianças gostavam de estar perto de Jesus. As multidões se apinhavam. Agora que elas haviam recebido o alimento espiritual, precisavam do alimento físico. Então Jesus diz para os discípulos: dai a eles de comer. Mas aonde vamos achar pão nesse deserto? Então Jesus pergunta para eles assim: o que é que vocês têm aí? Quantos pães tendes? E eles respondem assim: nós temos 7 pães. Depois aparece no relato também alguns peixes. Então havia mais uma vez com os discípulos pães e peixes. Esse era o alimento mais comum daquela região. Pães e peixes. Era o alimento que eles tinham. Mas o que seriam 7 pães para uma multidão, quem sabe, superior a 10.000 pessoas? Mas Cristo é aquele que tem o poder infinito. Cristo é aquele que pode multiplicar. Cristo é aquele que se importa para que nunca nos falte nada. Na realidade, esse milagre é operado por Jesus e ele nasce da necessidade que Jesus percebeu. Olha para o texto, para as palavras preocupadas de Jesus no verso 3. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns vieram de longe. Jesus conhecia as pessoas que ali estavam. Jesus sabia que alguns haviam vindo de muito longe. Jesus sabia que elas estavam sem se alimentar. Jesus se preocupou realmente com as necessidades das pessoas. Se Cristo é o exemplo de todo cristão, e você? Tem se preocupado também com as reais necessidades das pessoas? Você percebe quando começamos a conversar com alguém, às vezes a pessoa começa a falar algo, mas às vezes o problema mencionado não sai da superfície. Quando você já tem um certo grau de amizade, a pessoa se abre de forma mais profunda e você consegue entender o real problema que a pessoa está vivenciando. Jesus é aquele que se preocupa com as reais necessidades de todos nós. Por falar em real necessidade, qual é a sua necessidade hoje? A multidão naquele dia carecia de pão. Ao voltar para casa, alguns poderiam até desmaiar de fome. Era uma real necessidade. Mas qual é a tua real necessidade hoje? E essa pergunta ela é importante por quê? Porque ela nos ajuda a definir nossas prioridades. O que de fato importa para nós nessa vida? Muitas vezes nós estamos buscando coisas que são totalmente supérfluas, que não contribuirão em nada, que não acrescentarão aquilo que de fato nós precisamos que seja acrescido. Quais são tuas reais necessidades? Seria bom todos nós pararmos por um momento e quem sabe colocarmos numa listinha, num papel, nossas reais necessidades. E pode ser que ao olhar com todo cuidado para aquilo que você acha que você precisa nesse momento, você se surpreenda por estar buscando coisas que de fato não farão bem para você, nem para a sua vida espiritual. Às vezes gastamos tanto tempo com coisas que são totalmente inúteis, que não vão preencher o vazio do nosso coração.
Nós precisamos gastar tempo com Jesus. E a primeira lição do texto de hoje vem da multidão. Da multidão que já estava ouvindo a Cristo há 3 dias, ou seja, o ensino de Cristo era prioritário para essas multidões. Aí eu pergunto para você, quanto do ensino de Jesus tem sido prioridade na sua vida? Quanto tempo você tem gasto com esse livro? Quanto tempo você tem gasto em procurar conhecer a vontade de Deus para a sua vida? E por que isso é importante? Porque se você não souber a vontade de Deus para a sua vida, se você não souber o caminho que você tem que trilhar em direção ao céu e à vida eterna, facilmente você se perderá. E todos nós temos apenas 2 destinos, finalmente, salvação ou perdição. E é claro que se você está me acompanhando no programa a esta hora da manhã, é porque você tem no coração o desejo de ser salvo. Eu também tenho. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus a vontade dele para a nossa vida, o caminho para a vida eterna. Essa multidão gastava tempo ouvindo Jesus. É verdade que Jesus era um mestre maravilhoso ao ensinar, as multidões deram prioridade ao seu ensino, lá estavam elas apinhadas para ouvi-lo. Vamos voltar ao problema que eles estão enfrentando nesse momento. As multidões nos ensinam que nós devemos priorizar o ensino de Cristo. Mas agora, há fome. Então Jesus pergunta para os discípulos, quantos pães tendes? E eles respondem, 7. Humanamente falando, seria impossível alimentar uma multidão com apenas 7 pães. Mas Jesus, o grande doador da vida, o operador de milagres, toma esses pães em suas mãos e o texto diz claramente que ele agora ordena ao povo que se assente no chão. E tomando 7 pães, partiu-os e após ter dado graças, deu aos discípulos para que eles distribuíssem, repartindo entre o povo. Você percebe que mais uma vez nós aprendemos que nas coisas religiosas para Deus, tudo deve ser feito com decência e ordem? Jesus pediu que a multidão se assentasse. Certamente, por estarem ali, quem sabe, mais de 10.000 pessoas, um trilho foi deixado entre as pessoas, entre os grupos, para que os discípulos passassem com os cestos de pães. Jesus pediu que a multidão se assentasse. A multidão se assenta. Jesus pega os 7 pães e parte esses pães em pedaços, coloca-os dentro de cestos e agora pede aos discípulos que distribuam. Ele dá graças. Antes de distribuir, ele agradeceu. E quando Deus agradece, quando Jesus agradece ao Pai, o milagre acontece. Ele entrega o cesto para os discípulos e os discípulos começam agora a distribuir. Interessante que não estava nas mãos dos discípulos o operar o milagre, mas eles com os seus cestos cheios de pães e peixes, enquanto entregavam às multidões, havia um momento que o cesto ficava vazio e eles deveriam mais uma vez voltar a Jesus para que Jesus enchesse novamente os cestos. E eles voltavam para as multidões, então era na presença de Cristo que o milagre acontecia. O milagre só acontece na presença de Jesus. É Ele que tem todo o poder. Nós não temos poder algum, nós não podemos fazer nada, mas Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode operar o milagre. E Ele o fez. E os discípulos passaram ali, no meio das multidões, alimentando os famintos. A multidão se fartou dos pães e dos peixes. Comeram e se fartaram, diz o verso 8, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Quando começamos a história, começamos com 7 pães. Quando terminamos a história, terminamos com 7 cestos. Para cada pão que os discípulos tinham, agora havia um cesto cheio de pães. Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação. Jesus quer nos ensinar com esse milagre que aquilo que você tem em mãos pode ser multiplicado, se você deixar que Ele opere na sua vida. Essa história nos ensina que Jesus deseja que o seu povo não tenha necessidades. E se você for fiel ao Senhor, no pouco que você tem, Deus colocará você sobre o muito.
De fato, a verdadeira prosperidade, ela só chega na vida do cristão quando nós nos associamos a Cristo, quando nós somos fiéis a Ele em tudo que esse livro nos ensina. Se nós falarmos na questão financeira, por exemplo, Deus espera de nós fidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Esse é um tema muito delicado e muitas pessoas estão ensinando por aí coisas que não estão na Bíblia, mas eu vou abrir um parêntese para ensinar para você simplesmente o que a Bíblia ensina. A palavra de Deus diz que nós, para sermos leais ao Senhor, com tudo que Ele nos tem dado, devemos devolver nossos dízimos e dar nossas ofertas. Dízimo, como a palavra já diz, 10% de nossas rendas. Não pode ser 9%, nem pode ser 11%. 10%. Dízimo. Assim Deus determinou. E quando nós devolvemos 10% daquilo que nós ganhamos, nós estamos simplesmente dizendo para Deus que tudo que nós temos, tudo que recebemos, vem das mãos dEle e estamos devolvendo aquilo que lhe pertence. A gente não devolve dízimo para ser grato, a gente devolve dízimo para ser honesto. Malaquias 3, 8 a 10 ensina que aqueles que se recusam a dar o dízimo são classificados como ladrão, e ladrões não herdarão o reino dos céus, de acordo com o livro de Apocalipse. Então, para sermos honestos, devolvemos nosso dízimo. E para sermos gratos, damos nossas ofertas. E pastor, qual deve ser o percentual da minha oferta? A palavra de Deus, a Bíblia, não estabelece. O apóstolo Paulo até dá uma orientação. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se o dízimo foi determinado por Deus, a oferta não é. Eu posso dar a minha oferta do quanto desejar. Se com o dízimo eu demonstro a minha honestidade, com a oferta eu demonstro a minha gratidão. Então, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Quando nós somos leais a Deus, nós podemos esperar que Ele faça multiplicar o fruto da nossa terra, que Ele faça nos prosperar, porque Ele promete que quando somos leais a Ele, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre nós bênçãos em abundância. É isso que Deus deseja fazer com você. Todo cristão, toda pessoa que serve a Cristo e que é leal ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, pode buscar ao Senhor com sinceridade de coração e clamar a Ele as promessas que Ele fez, de que nós teremos as janelas dos céus abertas e seremos cobertos de bênçãos por sermos leais ao Senhor. É Ele quem multiplica. Assim como multiplicou pães e peixes no passado, é Ele quem multiplica. Ele quem nos dá sabedoria, Ele quem nos dá saúde, Ele quem nos dá a vida. Ele é o responsável direto por todas as bênçãos que nós recebemos. É por isso que a Bíblia declara que todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança ou variação. Isso mesmo, as bênçãos descem do Pai das luzes, que é o nosso Deus. Nós podemos confiar nele. Nada vai nos faltar. Agora, a lição ou o texto de hoje nos ensina que de cada pão sobraram 7 cestos. Com Deus sempre há prosperidade. Com Deus sempre há fartura. E Jesus sempre cuida de seus filhos. Por isso, Ele estava preocupado com aquela multidão que não tinha o que comer, mas os alimentou. E é claro que Jesus hoje está com os olhos cuidando de você, para que nada também te falte. De fato, Jesus não quer que você esteja ansioso com relação a nada. Eu queria partilhar com você um texto da Bíblia que para mim é muito especial. Ele foi escrito pelo apóstolo Pedro, que testemunhou essa multiplicação dos pães. Pedro disse assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que texto maravilhoso! Lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que causa ansiedade em você hoje? Qual a necessidade que você está vivendo?
Tudo que você precisar, lance sobre Cristo. Ele tem cuidado de nós. Nós podemos confiar nele. Nós não precisamos temer o dia de amanhã. Não precisamos temer o futuro. A palavra de Deus nos aconselha a lançar sobre ele a nossa ansiedade. Então, o seu estresse, a sua preocupação, as suas dificuldades, tudo que você está vivendo, lance sobre Cristo, porque Ele vai cuidar de você. Em realidade, Ele já havia feito esse convite lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus declarou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que Jesus promete para mim e para você. Descanso para as nossas almas. Ele nos ensina a tomar o seu jugo, que é suave e leve, e depor o nosso jugo sobre ele. Na realidade, ele promete essa troca. Ele nos convida a essa troca. E quando nós depositamos sobre ele a nossa ansiedade, os nossos temores, os nossos medos, ele cuida de nós como um bom pai, porque ele sempre se preocupa com nossas necessidades. É verdade que 2000 anos se passaram desde que Jesus operou esse milagre, multiplicando os pães e os peixes. Mas essa história nos ensina que eu e você podemos confiar nele, porque Jesus não perdeu o poder da multiplicação. E ele pode hoje multiplicar na sua vida aquilo que você precisa que seja multiplicado. E aí? Qual é hoje a sua necessidade? O que você quer pedir para Jesus? Ele aparece hoje diante de você. Ele diz assim: filho, filha, não fique ansioso, não fique ansiosa. Do que você precisa? Confia em mim. Eu vou resolver o problema. Eu vou ajustar as questões. Eu quero que você tenha paz, tenha saúde, tenha prosperidade, tenha felicidade. É isso que Deus deseja para todos nós. Por isso você pode confiar. Pode confiar porque Jesus é aquele que nunca falha, aquele que nunca decepciona. Nós podemos ficar decepcionados com pessoas, até mesmo pessoas que nós amamos e confiamos, mas com Jesus isso não acontece, porque Ele nunca falha. Então agora mesmo, pela fé, você pode acreditar que Ele está aí do seu lado. E se você tem carregado um peso na sua vida, se você tem tido uma grande necessidade, Ele tem o poder de fazer o milagre. Ele pode dar pão no deserto. Ele fez isso no Antigo Testamento, fez isso no Novo Testamento e faz isso hoje. Ele pode dar pão no deserto. Mais que isso, Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. E é desta fome que muitos têm morrido. É por causa de falta de nutrientes espirituais que o mundo se encontra como está. É porque Deus está sendo deixado de lado que as pessoas caminham em desespero. Muitas pessoas têm ideias suicidas, muitas pessoas não amam o próximo, muitas pessoas perderam o sentido da vida. Por que isso está acontecendo? Porque estamos deixando Deus fora de nossas vidas. Mas Ele é o alimento espiritual que nós precisamos. Sem Ele estamos mortos espiritualmente. Por isso o convite nesta manhã, o grande milagre que Jesus realizou, nos convida a deixarmos que Jesus, o pão da vida, sacie a nossa necessidade, a nossa fome espiritual. E aí? Está pronto para confiar em Jesus? Está pronto para se alimentar do pão do céu, do pão vivo, que nos pode fortalecer e saciar a nossa fome? Eu queria que você pensasse nisso agora. E aí? Apresentou a Cristo a tua necessidade hoje? Você tem fome e sede de Cristo? Pois nesta manhã, Ele é o pão vivo que desceu do céu e a água da vida que pode dessedentar a nossa sede espiritual. Se você abrir o seu coração mais uma vez, se você deixar que Jesus entre, você será saciado. Vamos fazer isso agora? Ora comigo então. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque 2000 anos se passaram, mas o Senhor não perdeu o poder de fazer milagres.
Muito obrigado porque nesta manhã nós podemos nos alimentar do pão da vida que é Jesus. Muito obrigado porque podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor deseja multiplicar em nossa vida todas as bênçãos, para que nós também sejamos canais de bênçãos para outros. Dai-nos um dia feliz na Tua presença. Perdoa nossas faltas, nossos pecados e nos prepare a cada instante para o Teu breve regresso. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.